Temperatura influencia na trajetória de projétil? Temperatura ambiente influencia. Por que temperatura ambiente influencia na trajetória de projétil? Porque a temperatura muda a densidade do ar. Quando a gente muda a densidade do ar, a gente muda o arrasto. Então a tendência é que quando está mais quente, o ar fica menos denso, a gente tem menos arrasto e o projétil vai bater mais alto do que a gente esperava. E vice-versa, quando está frio, ar mais denso, maior arrasto, o projétil tende a bater mais baixo, ok? Então isso aí é um dos aspectos aí que estão relacionados. Mas isso estamos falando de temperatura ambiente, né? E tem outras possibilidades. Olha só para dar uma ideia aqui, pessoal, variação de temperatura ambiente vai gerar, né, numa calculadora balística, num programa eu fiz a simulação aqui, ó, variando a temperatura ambiente de 0 graus para 50 graus. É uma variação de temperatura monstruosa, né? Monstruosa, de 0 para 50. Aqui no Brasil, poucos locais ao longo do ano são capazes de alcançar uma variação térmica tão grande assim. No mesmo período ali não tem como isso acontecer. Mas para o calibre 308 Winchester, isso aí representa uma variação de 6 centímetros no ponto de impacto a 500 metros. Ou seja, para um tiro a 500 metros, com uma variação absurda de temperatura ambiente, vai dar isso aqui a 500 metros. É muito pouco, né? É muito pouco. Realmente, mantendo-se todas as outras variáveis, isso aí é muito pequeno. Mas a gente sabe que isso nunca acontece também sozinho, né? Variação de temperatura vem com outras coisas juntos. Professor, isso Opa, aí fala. essa variação seria no ambiente do tiro ali, então teria que variar durante a trajetória. Esses 500 metros teria que variar de 0 a 50, é isso? Não. Isso aqui eu estou comparando, por exemplo, um tiro no mesmo lugar, nas mesmas condições, quando a temperatura está a 0 graus Celsius, e um tiro no mesmo lugar, nas mesmas condições, mudando-se apenas a temperatura para 50 graus Celsius. Ah, entendi. Beleza? O resto eu mantive todo igual. Isso aqui foi para isolar somente a variação de temperatura ambiente. Tá. E esse é um fator bem fácil de... Porque se tá 27 graus, vai tá, não vai variar de uma hora para outra, vai estar 27 graus, né? Sim, exatamente. Isso aí varia muito pouco. É exatamente isso que eu quis dizer com não haver a possibilidade de uma variação tão intensa assim de temperatura. Isso não acontece. Você zerou a arma nesse fim de semana, no fim de semana que vem você vai atirar e variou essa temperatura toda no mesmo lugar. Isso não acontece. Agora, vamos dizer que você não, né? Vamos dizer aí que um militar zerou a arma dele lá numa região quente pra caramba, né? Um deserto muito quente, com temperaturas que chegam a 50 graus Celsius, e aí dali ele saiu, foi enviado para uma missão num local muito frio que chega a temperaturas negativas. Ele sabe que a tabela balística dele agora é outra completamente diferente. Porque isso vai mudar muitas condições ambientais, né? Essa variação de temperatura que vem com outras variações vai mudar completamente a tabela balística dele, beleza? E isso aí tudo o programa balístico é capaz de calcular para a gente lá também, ok? Isso com relação à temperatura ambiente, como eu falei aqui, né? Como eu botei aqui, temperatura ambiente. Agora vamos pensar isso aqui com relação à temperatura do cartucho. Vamos esquecer isso aqui e vamos esquecer isso aqui. O cartucho também pode variar significativamente de temperatura, né? Vamos dizer que você guarda as munições em um local que é climatizado, que tem ar condicionado e que a temperatura lá fica ali 16 graus, né? Normal isso aí, não tem nada demais, ok.
E aí você saiu para atirar um dia, com munição que estava a 16 graus, chegou no stand e atirou, zerou sua arma. E aí ficou no stand o dia inteiro, e tava um soléu do caramba no stand e tal, e parará. E aí lá de tarde, sua munição já tomou sol pra caramba e já esquentou muito a munição. Sua caixa de munição ficou no sol ali, esquentou um absurdo. Quando se aquece o propelente do cartucho, isso muda a velocidade de queima do propelente. E a tendência é que quanto mais quente, mais veloz vai ser a queima do propelente. Então, se o propelente queima mais rápido, ele gera maior quantidade de gás mais rápido, e a tendência é que o projétil tenha maior velocidade de boca de cano. Opa! Agora nós estamos abordando, né? Quando a gente falou de ambiente, era um aspecto de balística externa. Agora nós estamos falando de uma questão voltada para a balística interna. Eu mudei a velocidade de queima do propelente, e isso vai gerar como resultado uma variação na velocidade de boca de cano. Isso é um fator muito relevante, sim, né? Só para dar uma ideia, né? Eu uma vez fiz um experimento desse tipo. Peguei munições no calibre 308 Winchester, botei no congelador por mais de um dia, botei ela bem isoladinha ali, né, hermético ali, deixei no congelador e peguei mais alguns cartuchos e deixei expostos ao sol num dia que estava muito sol mesmo, muito quente. Pela minha avaliação, eu consegui uma variação de aproximadamente 36 graus do cartucho mais frio para o mais quente. E aí efetuei disparos e medi com o cronógrafo. E essa variação me deu uma variação em torno de 4% na velocidade de boca de cano. Opa! Variação de velocidade de boca de cano é algo que faz muita diferença na trajetória. Tanto que é um dos fatores também que é muito difícil de lidar. Se você tiver uma munição de baixa qualidade, que varia muito a velocidade de boca de cano de um cartucho para o outro, sua tabela balística também vai ficar passeando de um tiro para o outro. Então, o tiro mais veloz vai bater acima, o mais lento vai bater abaixo. Então, essa variação de 4% na velocidade, que é uma variação relativamente baixa, né? Se a gente for ver aqui, ó, eu vou dizer que numa velocidade de 800 metros por segundo, vai passar para 830 metros por segundo. Está dentro da norma ainda, hein? Está dentro da norma. Mas isso aí vai gerar uma variação de 17 centímetros de queda a 500 metros, pela minha calculadora balística. Então, reparem que uma variação, se a gente comparar, né, com o que a gente tinha visto aqui de variação de temperatura ambiente, a variação de temperatura ambiente de 50 graus Celsius fez só isso aqui. E de 36 graus Celsius no cartucho fez isso aqui. Uma variação menor de temperatura gerou uma variação maior de queda de projétil. Ou seja, né, isso aqui é muito mais importante do que isso aqui. Tanto é que vários aplicativos, né, vários programas para cálculo balístico, você pode colocar qual é a velocidade de boca de cano para determinada temperatura. Então ele monta uma tabelinha lá que eu falo assim, ó, se tiver 20 graus Celsius, a velocidade de boca de cano é tanto. Se tiver 30 graus Celsius, a velocidade de boca de cano é tanto. E aí o próprio programa já calcula o ajuste para essa variação de temperatura. Olha que interessante, né?